Pascoal Amaral, o que é que faz um especialista em medicina tradicional chinesa, ou MTC, como também se diz de forma simplificada, e qual é a utilidade da profissão? Portanto, um especialista de medicina tradicional chinesa é um profissional de saúde que se caracteriza maioritariamente por observar o binómio da saúde-doença por uma visão única, não considerando apenas a perspectiva do tratamento da doença, mas privilegiando também e, acima de tudo, a visão de que a saúde deve ser preservada e fortalecida e que a doença deve ser prevenida. Para tal, embora um especialista da MTC tenha várias valências de intervenção, tais como a acupuntura tradicional, a prescrição da matéria terapêutica oriental e ocidental, o aconselhamento dietético segundo os princípios da MTC, a massagem tuiná e a prescrição de exercícios físicos e energéticos, como por exemplo o Qigong e o Tai Chi, o especialista da MTC deve reger a sua prática clínica por uma visão holística do ser humano, da saúde, da abordagem terapêutica e também da vida em si. Ou seja, para um especialista de MTC não importa conhecer apenas a queixa que um paciente apresenta, mas importa, acima de tudo, conhecer detalhadamente o funcionamento energético dos seus vários sistemas fisiológicos, a forma como estes se relacionam e favorecem a homeostasia corporal, e importa compreender também as dinâmicas psicossociais dos indivíduos para que, a partir desse ponto, nos seja possível traçar um perfil de comportamentos e projetar estratégias que visem a modelação das atitudes e das condutas numa perspectiva de educação para a saúde. Relativamente à utilidade da profissão, e embora estejamos a falar de uma terapêutica tradicional com conhecimentos milenares, nos dias de hoje a visão holística da MTC encerra uma ideia de integração e de inovação, tanto na perspectiva do diagnóstico diferencial, que é o único, como na perspectiva da abordagem terapêutica diferenciada e do trabalho clínico que pode ser partilhado com outras profissões de saúde em equipas multidisciplinares. Por outro lado, pessoalmente, considero e consideramos que a MTC, ao ser disponibilizada à população em geral, para além de poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, para a transformação dos comportamentos dos indivíduos e para a transformação da visão sobre a saúde, futuramente contribuirá, por certo, para a produção de ganhos económicos significativos para o próprio país, especialmente no que diz respeito à redução do impacto de algumas doenças não comunicáveis que atualmente acarretam custos avultados para o nosso país. O Piaget foi uma instituição de ensino precursora nesta área ao lecionar a primeira licenciatura reconhecida em Portugal. Professora Ana Varela, qual a importância deste reconhecimento oficial? Portanto, a importância do reconhecimento oficial é enorme, especialmente para quem está a escolher o seu futuro profissional. A licenciatura em Medicina Tradicional do Instituto Piaget foi a primeira reconhecida em Portugal, o que garante qualidade, rigor académico e valorização no mercado profissional. Portanto, ser reconhecido significa que o curso segue padrões definidos pelo Estado e que foi reconhecida a qualidade pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que oferece um diploma válido e credenciado. Isto significa também que prepara a licenciatura, tem a obrigação e vai ter, por ter sido aprovado o seu currículo, preparar profissionais qualificados para atuar com segurança na área da saúde. Esse pioneirismo é também um compromisso que o Piaget tem na inovação e na excelência. Portanto, é como, sim senhor, a sociedade reconhece o rigor e a qualidade desta licenciatura, mas também isso exige da instituição que a acolhe, não só já ter mérito pelo facto de ter reconhecida a sua licenciatura, mas também um compromisso de inovação e de acompanhar o progresso nesta hora, de modo a garantir uma formação sólida, com saídas profissionais reais e sustentadas legalmente.
Professor Pascoal Amaral, pergunto-lhe qual é, afinal, o objetivo geral deste novo ciclo de estudos no Piaget. O ciclo de estudos de Medicina Internacional Chinesa do Instituto Piaget tem vários objetivos, mas acima de tudo tem um objetivo muito claro para todos nós e que é contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. Ou seja, todos aqueles que estão envolvidos na implementação deste curso, a presidência do Instituto, a direção da escola, professores, colaboradores de vários serviços e órgãos, têm como principal foco garantir que a formação em Medicina Internacional Chinesa corresponde aos padrões mais elevados de formação em saúde em Portugal e, consequentemente, retorne à sociedade portuguesa profissionais de saúde que sejam capazes de realizar um diagnóstico diferencial segundo os princípios da Medicina Internacional Chinesa, tomar decisões terapêuticas ajustadas e aplicar os métodos terapêuticos mais eficazes e com total segurança. Simultaneamente, estamos totalmente focados em garantir que os profissionais de Medicina Internacional Chinesa que são formados na Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Almada são capazes de desenvolver socialmente, economicamente e cientificamente a profissão, seja através do empreendedorismo, seja através da participação social, do investimento em cursos do segundo e terceiro ciclo, do desenvolvimento de investigação relevante para o país e também para a área em si, ou da participação em equipas multidisciplinares orientadas pela visão de uma medicina integrativa, holística, preventiva e a baixo custo. Cumprindo com todos estes objetivos, não temos a mínima dúvida que nas próximas décadas a Medicina Internacional Chinesa, através dos seus licenciados, empenhará um papel decisivo para o fortalecimento do equilíbrio da saúde e do bem-estar da população portuguesa. O Piaget é uma referência académica na formação de profissionais de saúde em Portugal, com uma oferta formativa que se alarga hoje a vários outros cursos. Professora Ana Varela, pergunto-lhe o que é que a MTC vem acrescentar a essa oferta formativa já existente. Portanto, a medicina tradicional chinesa tem uma visão própria, mas integrativa da saúde. Portanto, enriquece a oferta que o Piaget faz em outras áreas, exatamente porque tem um diagnóstico próprio, tem uma intervenção e modalidades terapêuticas próprias, que permite, portanto, um alargamento do exercício a diferentes áreas do saber e, portanto, responde também a uma procura crescente por cuidados de saúde mais holísticos e naturais e forma profissionais que são capazes de colaborar com outras áreas e trabalhar em equipas multidisciplinares, exatamente porque o seu diagnóstico, as suas terapêuticas, não só alargam toda a perspectiva de intervenção e toda a área de intervenção terapêutica das outras áreas já consideradas, como também enriquecem com uma abordagem única que deu provas da sua, digamos, da sua competência, não é? Ao longo de milhares de anos, permitindo, portanto, tratar quer a prevenção, portanto, contribuir quer para a prevenção da saúde, quer também para o tratamento da doença. Portanto, esta abordagem única prepara os profissionais para o futuro da medicina. Enquanto instituição pioneira no lançamento da licenciatura, o Piaget conta com parceiros de referência na área da MTC. Quem é que são esses parceiros, professor Pascoal Amaral? Nos últimos anos, todos aqueles que estiveram envolvidos na construção da Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Almada fizeram um esforço muito grande para criar laços com a comunidade internacional chinesa em Portugal e para criar pontos internacionais. Contudo, este processo não teve propriamente como ponto de partida o último ano, que foi o ano de lançamento da licenciatura, mas iniciou-se há vários anos com a criação de uma sinergia de trabalho entre o Instituto Piaget e a Escola Internacional Chinesa de Lisboa, que conta com
quase 30 anos de experiência de formação em prática clínica e MTC. Em resultado deste processo de partilha de esforço e conhecimentos, foi então possível criar este estudo, do qual todos nós nos orgulhamos, não apenas pelo seu pioneirismo, tal como referiu, e a própria professora Ana Varela, mas também pelos objetivos da formação. Neste último ano, ou seja, desde o lançamento da primeira edição de uma licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa em Portugal, criámos protocolos com várias associações profissionais portuguesas, nomeadamente com a APPA, a Associação Portuguesa dos Profissionais da Acupuntura, Fitoterapia e Medicina Tradicional Chinesa, com o Instituto Van Gui, a Associação de Medicina Energética, com a Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa e com a UMN, a União das Medicinas Naturais. Futuramente, obviamente, pretendemos estender estas ligações a outras associações profissionais, sejam elas de medicina tradicional chinesa, terapêuticas não convencionais, de outras áreas da saúde, de associações de doentes ou de outros enquadramentos sociais. Porque, de facto, para nós, sem dúvida, que a missão social e a participação no desenvolvimento profissional continuam a ser um dos nossos grandes objetivos. A nível internacional, atualmente estamos numa fase de diálogo e de organização de trabalhos com entidades que serão oportunamente divulgadas. Entre os países com os quais estamos em processo de análise e de procura de pontos de encontro, encontram-se alguns parceiros importantes de Espanha, Brasil e da República Popular da China e também organizações não governamentais à escala mundial. Por fim, gostaria talvez também de destacar as excelentes relações que temos com o Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra, que no último ano tem sido um parceiro muito importante em várias iniciativas que temos desenvolvido. Esta ligação, por exemplo, permitirá que ainda este ano os nossos estudantes do primeiro ano possam realizar um Summer Camp na Zhengxiang Chinese Medical University, na República Popular da China, e nós próprios, em Almada, vamos receber 20 estudantes chineses da mesma instituição para realizarem um Summer Camp de Medicina Tradicional Chinesa com a duração de 15 dias. Este intercâmbio, que resulta exatamente destes laços que estamos a estabelecer com a comunidade nacional e internacional, será, por certo, uma experiência formativa e cultural única e um fator de motivação para todos aqueles que estão na Escola Superior de Saúde em Almada. Em termos de empregabilidade, quais é que são as saídas profissionais disponíveis para os diplomados? Professora Ana Varela. Portanto, os diplomados da licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa do Instituto Piaget obtêm, mal concluam a licenciatura, a cédula profissional de especialista da MTC, o que lhes dá autonomia técnica e deontológica para exercerem a profissão de forma independente e responsável. Dentro das saídas profissionais, que cada ano eu reparo que se abrem mais, está o exercício clínico, como especialistas da MTC em consultórios próprios ou integrados em clínicas de saúde, centros de bem-estar, pode ser mesmo ginásios, se tiverem ou se pais tiverem oferta de cuidados de saúde, até porque não, como havia no meu tempo em escolas, sempre que haja oferta de cuidados de saúde, a medicina tradicional chinesa e o especialista de medicina tradicional chinesa pode integrar essas equipas, também pode colaborar com outras áreas de saúde em equipes multidisciplinares em contextos de abordagem integrativa, e aí muitos hospitais privados e, por que não, no futuro também públicos, possam ter o contributo destes especialistas. Também atuação nas áreas de formação, investigação científica e desenvolvimento de produtos terapêuticos baseados na medicina tradicional. Existem várias hipóteses que se abrem dentro das plantas medicinais e do seu estudo até à investigação em projetos diferentes consoante as instituições que os promoverem. E, portanto, este empreendedorismo em projetos de promoção da saúde, de prevenção da doença e cuidados personalizados, cada vez mais há uma procura crescente
pelas terapêuticas não convencionais e o reconhecimento legal da profissão e a formação sólida oferecida permite, de facto, estes profissionais saiam altamente qualificados e preparados para responder às necessidades contemporâneas da saúde em diferentes contextos. A licenciatura do Piaget foi lançada no ano letivo de 2024-2025 e os primeiros estudantes a frequentá-la vão agora transitar para o segundo ano. Professor Pascoal, como é que correu este primeiro ano e que perspectiva tem sobre os alunos que estão a frequentar o curso? Totalmente, embora seja obviamente suspeito, penso que as expectativas iniciais estão a ser claramente superadas, porque não nos podemos esquecer que esta é a primeira licenciatura da área e no ensino superior não existe nenhum ponto de referência anterior. O facto das expectativas estarem a ser superadas, a ideia que os próprios alunos partilharam comigo em vários momentos, tem contribuído de forma determinante para a motivação dos estudantes e dos professores e tem sido essencial para que o funcionamento desta primeira edição esteja a ser extremamente positivo. Quanto aos alunos, nós temos neste momento 3 perfis de estudantes, que já estaríamos à espera que assim fosse. Temos os estudantes que não têm qualquer conhecimento na área da saúde ou da medicina tradicional chinesa. Depois temos os estudantes que têm formações prévias na área da saúde, mas que não têm conhecimentos de medicina tradicional chinesa. E temos os estudantes que já tinham formação prévia em medicina tradicional chinesa e que vieram para este curso para consolidar os seus conhecimentos. Independentemente do perfil dos estudantes ao qual nos possamos estar a dirigir, estamos todos muito satisfeitos com este grupo, uma vez que é evidente o empenho e a consistência do trabalho de todos os estudantes, assim como o espírito de grupo positivo que construíram. Todos os professores, sem exceção, têm comentado comigo o entusiasmo que sentem por parte dos estudantes durante as aulas, destacam a dedicação ao estudo, e demonstram também alguma surpresa com a maturidade na reflexão e pela vontade de aprofundamento dos conteúdos e aquisição de novos conhecimentos na área. Pessoalmente, eu diria mesmo que este grupo levou um pouco a fasquia, não é, para os futuros alunos e considero que esse facto apenas poderá trazer mais valias para o funcionamento futuro do curso, uma vez que nos permitirá calibrar o nível de formação para um nível superior. Professora Ana Varela, qual o perfil de estudantes que ambiciona ter no próximo ano letivo e que competências é que os novos alunos irão desenvolver ao longo do curso? Portanto, procuramos estudantes que sejam curiosos, no fundo, a capacidade de espantar, de ser curioso perante a vida, sensíveis à relação entre o corpo e a mente e o ambiente, com vontade de compreender o ser humano de forma holística e de fazer a diferença na saúde das pessoas. Portanto, jovens com sentido ético, espírito de responsabilidade, eventual interesse por culturas orientais ou então abertura à interdisciplinaridade entre a ciência moderna e a ciência tradicional. Ao longo do curso, os estudantes desenvolvem conhecimentos sólidos de medicina tradicional chinesa, incluindo a acupuntura, fitoterapia, a dietética, a massagem tuiná, também o exercício energéticos ou exercícios terapêuticos, de tal modo que também têm conhecimentos sólidos sobre as teorias e o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, de tal modo que sejam capazes de aplicar este diagnóstico a todas as áreas terapêuticas que foram referidas e, portanto, também a avaliação do ser humano, quer quando está doente, quer quando não está doente. Portanto, é possível avaliarmos a sua saúde. Também desenvolverem capacidades clínicas e de comunicação com o paciente e com o ser humano, fundamentais para todo o cuidado que é personalizado, autonomia e pensamento crítico e uma visão integradora da saúde. Portanto, este pensamento crítico
por pensamento que é capaz de relacionar, não é? Por isso é que nós dizemos que é um pensamento relativista dialético, porque é capaz de relacionar os dados de uma forma dialética que vai apreendendo na observação e no diagnóstico que faz do paciente. E, por outro lado, também competências de estudo na investigação e na atualização científica, que são essenciais para a prática que nós queremos, baseada na tradição, mas também na evidência e na inovação. Portanto, formamos profissionais completos, com uma visão humana, ecológica, que pensa num ambiente sustentável, com grande ligação à natureza e que estão preparados para os desafios da saúde contemporânea. O curso é lecionado no campus universitário de Almada, o maior do Piaget em Portugal em número de estudantes e onde os alunos de MTC interagem diariamente com colegas que estão a formar-se em áreas radicalmente diferentes. Professor Pascoal Amaral, isso é uma vantagem ou uma desvantagem? E já agora, quais é que são as vantagens de estudar em Almada? Sem dúvida que é uma vantagem. Portanto, a oportunidade de estudar no campus universitário, onde coexistem várias escolas, vários cursos, várias visões e várias formas de ver a educação e a vida, traz, sem dúvida, inúmeras mais-valias para a formação de estudantes enquanto cidadãos do mundo. Ou seja, hoje em dia, o mundo que nós vivemos é um mundo multicultural, onde a coexistência na diversidade não deve ser vista apenas como uma retórica, mas deve ser encarada cada vez mais com responsabilidade e como uma realidade. Por esse motivo, aprender em Almada, no campus universitário do Instituto Piaget, no local onde estudam estudantes provenientes de várias regiões do país, mas também de outras regiões do globo, como os PALOP, e nós no nosso curso temos também esta diversidade, é sem dúvida uma oportunidade única para que os nossos estudantes aprendam a viver neste novo mundo global, porque sem dúvida que a exposição a diferentes formas de pensar e de estar atualmente são essenciais para a formação de competências que lhes permitirão ter uma melhor integração na sociedade e no mercado de trabalho e que contribuirão, por certo, para que estes alunos encontrem a sua própria identidade, quer como profissionais, quer como seres humanos. Outra vantagem de estudar no campus universitário do Instituto Piaget de Almada é a sua localização. Ou seja, estudar em Almada é estudar às portas de Lisboa, com um comboio a parar exatamente à porta do Instituto. Contudo, quando nós entramos dentro do Instituto, e embora estejamos numa região urbana, sentimos que estamos efetivamente a sair de Lisboa, para um lugar mais pacífico, tranquilo, verde, inserido no meio da natureza, com ar para respirar, com pessoas agradáveis e com um ambiente muito positivo. E, portanto, é quase como se trouxéssemos o campo para dentro da cidade, para dentro da nossa própria escola e da nossa sala de aula. Pessoalmente, não é? E tendo em conta o contexto onde a nossa sociedade atualmente se encontra extremamente acelerada e bastante agitada, ter espaço e tempo dentro da cidade para respirar é sem dúvida um bem precioso que devemos aproveitar. Por esse motivo, nós gostamos de aconselhar a todos aqueles que queiram conhecer o nosso curso, a visitar a nossa escola e este espaço único, não é? Localizado às portas e às margens do Rio Tejo. De forma geral, acreditamos todos, sem dúvidas, que ficarão encantados com o ambiente e motivados para aprender em Almada os segredos terapêuticos da medicina tradicional chinesa. Muito obrigado a ambos pela vossa disponibilidade e pela riqueza dos elementos e das informações que partilharam. Vemo-nos seguramente no início do próximo ano letivo. Obrigado.